Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao programa Cenário Bíblico. E para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e hoje eu vou falar sobre os idiomas mais antigos do mundo. Exatamente, meu amigo e minha amiga, eu já estou com meu rascunho em mãos, com bastante detalhes sobre as línguas, os idiomas mais antigos do mundo. Porque muitas pessoas não conseguem responder qual é o idioma mais antigo do mundo. Portanto, esse vídeo é essencial para que você venha entender esses detalhes sobre os idiomas. Até porque esta é uma pergunta que não quer calar, não é verdade? Qual é o idioma mais antigo do mundo? É o hebraico? É o aramaico? É o grego? É o latim? É o sumeriano? Ou é o acadiano? Qual é o idioma mais antigo do mundo? Vamos aprender então? Venha comigo. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, deixasse aquele like, curtisse meus vídeos, para que mais pessoas tenham o pleno conhecimento desses assuntos. Também eu recomendo você ativar o sininho para que você tenha novas notificações acerca dos vídeos que eu estou lançando constantemente, tá bom? Então vamos lá, meu amigo e minha amiga. Qual é o idioma mais antigo do mundo? Você sabe? Você que é pastor, você que é pastora, você que é líder, você que é seminarista, você sabe qual é o idioma mais antigo do mundo? Não sabe? Não sabe? Pois então, atualmente existem mais de 7.000 idiomas e dialetos. Mais de 7.000. O número mais ou menos correto é 7.111. 7.111 idiomas ou dialetos em todo o mundo. Sendo que o inglês é a língua mais falada em todo o mundo. O inglês é a língua mundial, podemos dizer assim, não é verdade? Mas você já sabe que, antigamente, a língua oficial era o grego, não é verdade? Depois passou para o latim. E assim, outras línguas assumiram o pódio mais alto e, recentemente, podemos dizer assim também, o inglês se tornou a língua mais falada e mais conhecida em todo o mundo, não é verdade? Porém, segundo os estudiosos, o inglês tem que tomar cuidado porque outras línguas querem tomar o pódio mais alto, como, por exemplo, a língua árabe, não é verdade? A língua árabe está se planejando para tomar o lugar do inglês, tá bom? Por isso que tem muita gente fazendo curso de árabe, né, da língua árabe e não do inglês, tá bom? Então, pessoal, o português é uma língua muito bem conhecida, não é verdade? Vários países do mundo falam português, inclusive a língua portuguesa está em nono lugar, no pódio. O primeiro pódio é da língua americana, o inglês, não é verdade? O nono pódio é da língua portuguesa. Olha que legal, pessoal. E aqui no Brasil, você sabe que existem, aqui no Brasil, mais de 190 idiomas. Você acredita que aqui no Brasil, contando com todas as línguas indígenas, existem mais de 190 idiomas ou dialetos entre os índios e etc, etc? Exatamente. Por isso você pode entender que realmente esta questão das línguas ou dos idiomas são muito complexos, não é verdade? Ou burocrático, podemos dizer assim. Então, esses assuntos sobre a língua é muito legal. E a pergunta ainda está no ar, não é verdade? Porque a primeira pessoa que começou a falar na Bíblia Sagrada foi Deus. Porque a Bíblia diz que no princípio Deus criou o céu e a terra. Eu tenho uma Bíblia que diz o seguinte, que em um dos 7 princípios, Deus criou
o céu e a terra. E aí, em seguida, Deus cria Adão e Eva, e a Bíblia Sagrada diz que Deus vinha uma vez por semana, de domingo a sexta, e se comunicava com Adão no Jardim do Éden. Isto por um período de 100 anos. Exatamente, Deus conversou com Adão no Jardim do Éden por um período de 100 anos, até Adão pecar e sair do Jardim do Éden. E aí surge essa pergunta: qual é a língua que Adão falava dentro do Jardim do Éden? Então, meu amigo, dentro do Jardim do Éden, segundo alguns midrashes, que são algumas tradições antigas, era o hebraico. Então, Deus, no Jardim do Éden, falava com Adão em hebraico. Até porque Deus disse para Adão o seguinte: Adão, coloque o nome de todos os animais. E Adão passou a colocar o nome de todos os animais. Isso significa que Adão realmente falava em hebraico. Adão falava em hebraico. Por quê? Porque alguns animais ou alguns nomes em hebraico só têm sentido em hebraico. Por exemplo, o nome Eva é um trocadilho em hebraico que aponta para a palavra vida ou mãe da vida. Esse nome Eva só tem um sentido biológico quando é recitado o hebraico. Isso significa que Adão falava o hebraico dentro do Jardim do Éden. Adão e Eva e Deus também falava o hebraico dentro do Jardim do Éden. Por quê? No livro de Gênesis, capítulo 1, só tem sentido quando você coloca o hebraico em evidência. Se você colocar qualquer outro idioma no mundo, não vai ter sentido. Exatamente. O hebraico passou de pai para filho, de Adão e para os seus descendentes, até chegar no tempo de Moisés. E Moisés também aprendeu hebraico e aí transliterou esse material antigo, esses pergaminhos, essas cópias, esses volumes que os povos antigos escreveram. E outro detalhe, muitos também entendem que lá no Jardim do Éden, Deus ensinou Adão e Eva a falar e também a escrever. Até porque a Bíblia diz que Deus falava com Adão e Eva e Deus pediu que Adão e Eva desse nome aos animais. E Adão passou a colocar o nome nos animais. E segundo o Midrash, Adão escrevia o nome dos animais. Entendeu? Isso significa que Adão, no Jardim do Éden, sabia escrever e sabia ler. Inclusive, foi Adão que deu os nomes. A palavra deu os nomes não é simplesmente a questão da fala, não é verdade? Mas a questão da escrita. Isso aqui, pessoal, não temos bases bíblicas para bater o martelo ou para evidenciar este fato com toda certeza. Porém, tudo indica que Adão passou 100 anos dentro do Jardim do Éden. E Deus dava aula a Adão 6 vezes por semana, de domingo a sexta. Tá bom? Então, em 100 anos, Adão aprendeu a ler e a escrever. Você sabe que hoje uma criança de 5 anos, 6 anos, já sabe ler e escrever. Agora, imagina Adão, que tinha uma mente superior à nossa, não é verdade? Adão que tinha uma mente superior à nossa dentro do Jardim do Éden. Em 100 anos, é provável realmente que Adão aprendeu a ler e a escrever. Até porque o professor de Adão não era humano, era o próprio Deus dentro de uma teofania que vinha, né, num corpo humanizado. Deus descia do céu dentro da teofania, ou da cristofania, ou da angelofania, ia para a casa de Adão, ia para a casa de Eva, e lá no Jardim do Éden, tinha 2 árvores gigantescas, do bem e do mal, e a casa de Adão e de Eva, estava no meio dessas 2 árvores. Uma mansão, uma casa linda, onde Deus dava aula para Adão e também para Eva. Tá bom? É por isso que Eva era muito sábia. A palavra Eva significa mãe da vida, aquela que dá a vida, não no sentido natural ou biológico somente. Então, Eva é a mãe da vida em dobro. Ou seja, Eva trouxe
a vida natural, biológica, dando luz. Eva também trouxe vida no sentido psicológico, no sentido da leitura, no sentido do conhecimento para seus filhos. Tá bom? Então, Eva é a mãe da vida, vida completa. Isso é muito legal. Então, meu amigo, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva possivelmente falavam o hebraico. Entendeu? Porque algumas palavras em Gênesis só tem sentido quando você estuda o hebraico ou quando é transliterado do hebraico. O diabo, ele veio a coexistir antes de Adão e Eva. Possivelmente o diabo fala vários idiomas, inclusive o hebraico, aramaico, grego, latim, sumeriano, todas as línguas, em português. Então não foi difícil o diabo entrar no Jardim do Éden e falar o hebraico e fazer com que Eva comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então a serpente, ou seja, o diabo transfigurado na boca da serpente, falou em hebraico com Adão e com Eva. Existe aquela possibilidade que as pessoas falam, olha, o diabo se comunicou com telepatia, né? Ou seja, com a força do pensamento. Esse idioma da força do pensamento é muito forte, mas não são todos os homens que têm essa capacidade intelectual de falar pela mente, tá bom? Chamado de telepatia. Isso vai acontecer no milênio. A Bíblia diz em Isaías que lá no milênio e também na Nova Jerusalém, as pessoas mais capacitadas intelectualmente vai falar por meio da telepatia, que é conversar pelo sentido do pensamento. Você pensa uma coisa e eu descubro o que você está pensando. É a questão do dom da telepatia. Hoje, aqui no Brasil e em várias partes do mundo, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ele consegue entender o que a pessoa está pensando pelo dom da revelação. Isso é, o Espírito Santo, através da revelação, traz o dom da telepatia e você consegue entender o que a pessoa está pensando, tá bom? Isso chama dom da revelação mesclado com a telepatia, que é o dom de você descobrir o pensamento. É um idioma muito avançado. Esse idioma da telepatia é muito avançado. Lá em Isaías fala sobre esse dom da telepatia avançado. Mas não são todas as pessoas que conseguem falar por telepatia. E também, lá no futuro, não são todas as pessoas que falarão por telepatia. Isso vai depender da sua capacidade intelectual aqui na Terra. Porque você vai receber lá na Nova Jerusalém tudo que você plantou aqui na Terra. Então, se você estuda bastante e se você tenta descobrir essa área da telepatia, obviamente você vai ganhar o teu galardão em cima disso. E lá na Nova Jerusalém, você vai receber o teu galardão falando por telepatia. Então você vai receber lá na Nova Jerusalém tudo que você desempenhou aqui na Terra. Tá bom? Se você plantou vento, colhe tempestade. Se você plantou coisas boas, vai colher coisas boas. Então tudo que você plantar aqui, no sentido do bem, você vai colher ali. Se aqui no Brasil você é um professor e é capacitado na área do hebraico, lá na Nova Jerusalém também você vai exercer um cargo de professor. É simplesmente isso, tá bom? Se aqui no Brasil você é um agricultor, como Adão e Eva, lá na Nova Jerusalém você vai trabalhar na praça da Nova Jerusalém. Então cada um vai receber de acordo com o seu trabalho, de acordo com o seu chamado, de acordo com o seu ministério. Então, meus amigos, existem muitas pessoas que dizem o seguinte, olha, a língua cadiana é a língua mais antiga do mundo, não é verdade? Porém, o que nós devemos entender é o seguinte, o hebraico veio do Jardim do Éden. Deus falava em hebraico, Adão e Eva falavam em hebraico, o diabo lá atrás falava o hebraico, porque o hebraico, na verdade, é a língua original dos céus, não somente da terra. Então, lá no céu, existem vários idiomas. O próprio apóstolo Paulo falou assim, ainda que eu falasse as línguas dos anjos. Então, cada anjo, ou cada departamento angelical, tem um idioma. Aí você vai falar, pastor Matusalém, como é que o senhor prova isso? Meu amigo, eu vou trazer aqui somente uma ideia para você. Quando Jesus estava aqui na Terra, Jesus falava vários idiomas. Inclusive, Jesus falava o aramaico, o grego, o latim e o hebraico. Tá bom? A língua oficial, no tempo de Jesus, a língua oficial que os judeus estavam falando naquele tempo, era o aramaico, em primeiro lugar, depois vinha o grego e também o latim. Naquele tempo de Jesus,
quando Jesus estava aqui na Terra, em 3 anos e meio de ministério, os idiomas mais falados eram o aramaico, o grego e o latim, tá bom? Mas o hebraico estava em evidência. Tanto é que todos os judeus, em todas as épocas, levantam professores para dar aula em hebraico. Porque para os judeus, a língua original, a língua materna, a língua de Deus é o hebraico. Não é o aramaico, não é o grego, não é o latim, não é o sumeriano, não é o cadiano. A língua original para os judeus é a língua hebraica, entendeu? Então a língua hebraica é a língua mãe das mães, que vem lá dos céus. Deus ensinou para Adão o hebraico no Jardim do Éden por 100 anos, e Adão passou o conhecimento para Abel e para Caim, e para suas descendências, não é verdade? Matusalém, Enoque, Lameque, Noé, Sem, Cão, Jafé, Abraão, Moisés, veio falando essa raiz do hebraico. Todo mundo sabe aqui que Moisés, por exemplo, falava vários idiomas, né? Segundo a história, Moisés falava 12 idiomas, mas Moisés sabia falar e também escrever em hebraico, porque Moisés levava o hebraico em consideração, tá bom? Então, observe, por exemplo, que o hebraico é a língua de Deus. Lá na Nova Jerusalém, quando nós formos arrebatados ou ressuscitados e subirmos lá na Nova Jerusalém, nós vamos falar o hebraico. Isso é bíblico. Sabe por quê? Porque observa que Jesus falava hebraico aqui, o aramaico, o grego e o latim. Então Jesus era um mestre. E para ser um mestre em Israel, naquele tempo, deveria falar, no mínimo, 7 idiomas. Isso significa que Jesus falava 7 idiomas, tá bom? Inclusive o hebraico, que é a língua materna, é a língua mãe, é a língua matriz, é a original, é a língua de Deus, é a língua dos anjos. O hebraico é a língua mãe de todo mundo, tá bom? E quando Jesus subiu para os céus, Jesus falou, eu vou preparar lugar. Foi para Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, Jesus continuou falando em hebraico. Tanto é que depois de 5 anos, presta atenção, Jesus subiu para os céus. Depois de 5 anos, Jesus voltou para falar com Paulo. Salvar a Paulo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Paulo falava vários idiomas, lógico. Mas quando Jesus desceu do céu para chamar a Paulo para o cristianismo, Jesus falou em hebraico. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então, quando Jesus foi para o céu e voltou 5 anos depois, Jesus ainda voltou falando em hebraico. Por que Jesus salvou Paulo falando em hebraico? Porque Jesus, meu irmão, estava lá no céu com Deus nesse período de 5 anos. E nesses 5 anos, Jesus não esqueceu de falar o hebraico. Aí você vai falar, pastor Matusalém, aqui na terra Jesus falava em aramaico. Sim, sim. Mas lá no céu, Jesus fala em hebraico. Por que Jesus fala em hebraico? Porque a língua original da Nova Jerusalém é o hebraico. Todo mundo que se achega a Jesus no reino espiritual para prestar continência a qualquer tipo de anjo, arcanjo, querubim, eles se prostram e adoram em hebraico. Tá bom? Então todo mundo tem que entender essa questão. É lógico que alguém vai dizer, olha, eu não consigo assimilar este assunto, eu não concordo com essa tese. Meu irmão, minha irmã, você tem o livre arbítrio. Você pode acreditar em que ou em quem você quiser. Isso é um particular seu, tá bom? Mas eu estou explicando para você, biblicamente, que o idioma original é o hebraico, porque Jesus foi para o céu e voltou 5 anos depois falando em hebraico. Eu estou dando várias evidências de que o hebraico é a língua mais antiga do que os outros idiomas. Então observe, por exemplo, que lá no Jardim do Éden era o hebraico. Aí o hebraico, a língua hebraica veio fazendo parte de todos os descendentes de Adão, até chegar na Torre de Babel. Porque quando chegou na Torre de Babel, Deus confundiu as línguas. Deus disse, desçamos e confundimos a língua dos homens. Até a Torre de Babel só existia um idioma. Isso é bíblico. E esse idioma, possivelmente, é o hebraico.
esse idioma original é o hebraico, de Adão até a Torre de Babel. É o hebraico. Isso aqui, meu irmão, se você não bater o martelo em relação a isso, tudo bem. Mas todos os índices, todos os detalhes bíblicos mostram que o hebraico é realmente a língua mãe. Quando chegou na Torre de Babel, as línguas foram confundidas. Mas é bom observar que os descendentes de Sem, que era filho de Noé, os semitas, não estavam construindo a Torre de Babel. Então, quando as línguas foram confundidas na Torre de Babel, os descendentes de Sem, ou seja, os semitas, não estavam fazendo parte dessa torre. Tá bom? Então, as línguas dos semitas, que é o hebraico, ainda continuou sendo o hebraico. Tá bom? E aí, meu amigo, depois da Torre de Babel, veio existir aproximadamente 16 idiomas. Depois da Torre de Babel, veio existir 16 idiomas. Mas o hebraico não foi confundido, porque a família de Sem, que falava hebraico, não estava na torre. Então, eles estavam em outra parte do mundo e a língua hebraica não foi atingida com essa modificação gramática. Entendeu? Então, a língua original, que é o hebraico, continuou santa, porque os judeus chamam a língua hebraica de língua mãe, ou de língua santa, santa língua, a santa língua hebraica, porque para os judeus a língua maternal, a língua materna de Adão e Eva era o hebraico, tá bom? E também a língua de Deus é o hebraico, a língua de Jesus na Nova Jerusalém, o idioma, é também o hebraico. Por exemplo, no tempo de Moisés, existiam vários idiomas. Todo mundo sabe que Moisés foi para o Egito, e no Egito se falava o egípcio. E no Egito tinha várias nacionalidades, e cada uma das nacionalidades que viviam no Egito falava um idioma diferente do outro. Mas quando o povo de Israel saiu do Egito e ficou 40 anos no deserto, o povo de Israel falava hebraico. Porque Deus escolheu aquele povo de Israel com uma língua santa, que é a língua hebraica. Tá bom? E quando Deus, no monte Sinai, chamado Monte Horebe, apareceu para Moisés, Deus trouxe duas tábuas de pedra. E Deus escreveu para Moisés em hebraico. Então, observa que Deus escreve em hebraico. Entendeu? Então, meu amigo, se alguém perguntar, quando Deus escreveu para Moisés, lá no Monte Sinai, qual foi o idioma que Deus escreveu? Você vai responder, Deus escreveu em hebraico. Deus escreveu a Bíblia em hebraico para Moisés. Os 10 mandamentos, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, e etc, e etc, e etc, e etc. Deus escreveu em hebraico. E Moisés passou o sentido para o povo judeu, porque o povo judeu era um povo mesclado. Tá entendendo? E aquele povo mesclado, o povo judeu, eles falavam vários idiomas. Então, meu amigo, com todos esses detalhes aí, dá para você entender que o hebraico é uma língua mãe, uma língua original. Outro detalhe, lá no livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 9, Deus fala que lá no futuro ele vai falar em hebraico. Tá bom? Você também pode estudar o livro de Jeremias, quando Deus fala, para este povo de Israel eu falarei em outra língua. Porque lá para o povo de Israel, Deus falava em hebraico. Mas aí, por causa do pecado, Deus mandou o povo para a Babilônia, por intermédio de Nabucodonosor. E lá Nabucodonosor levantou o idioma aramaico. Nabucodonosor, na Suméria, fala o aramaico. Mas a língua original de Deus para os judeus é o hebraico. Aí Deus falou em Jeremias, Jeremias, fala para este povo que eu falarei com eles por intermédio de outra língua, que é o aramaico. Então o aramaico foi uma língua que Deus tomou para falar com o povo de Israel na Babilônia. Tá bom? Mas a língua original não é o aramaico. Não é o aramaico, é o hebraico. Existem pessoas que falam, pastor, a língua mais antiga é a língua cadiana, que é uma língua sumeriana. Meu amigo, a língua cadiana é a língua mais velha no sentido da escrita. Da escrita. Ela existiu ou veio existir depois da Torre de Babel. Se você perguntar, pastor Matusalém,
para o senhor, qual é a língua mais antiga depois da Torre de Babel? Eu vou falar, olha, meu amigo e minha amiga, a língua original é o hebraico. Mas depois do hebraico, aí a língua mais antiga do mundo, no sentido da escrita, é o cadiano. Entendeu? É o cadiano, que é aquela língua sumeriana antiga. Hoje, os arqueólogos, por exemplo, encontram bastante fragmentos na Babilônia, Bagdá e outros lugares do mundo, que a escrita em cadiano, apontando para uma época da Torre de Babel. Porque depois da Torre de Babel, a língua cadiana é a língua mais antiga depois do hebraico, tá bom? Isso aqui é muito forte. Então, meu amigo, minha amiga, eu estou deixando esses detalhes para você para título de informações. Eu não poderei falar tudo que está aqui no meu rascunho, porque são bastante detalhes. Mas eu vou deixar esses detalhes em meu livro, que é o livro do Gênesis, a revelação completa, que eu falo muito sobre a questão idiomática e linguística. Neste livro, eu trago bastante detalhes. Ele tem mais de 700 páginas e mais de 1000 detalhes em hebraico, aramaico, grego, latim. Muitas coisas boas nesse livro, com 715 páginas. Livro de Gênesis, a revelação completa. E também o livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Esse segundo livro tem mais de 1000 pérolas em grego, hebraico, aramaico. Muitas coisas boas. Inclusive, neste livro aqui tem 50 sermões, sendo que são 50 sermões traduzidos dos originais hebraico, aramaico, grego. Então, não é aquele sermão que você conhece. É um sermão profundo, tá bom? Porque eu trago mais de 250 nomes anônimos da Bíblia. Então, você vai pregar sobre a mulher do fluxo de sangue. Aqui você vai ter o nome da mulher do fluxo de sangue, vai ter o nome do esposo dela, vai ter a idade correta dela, tá entendendo? Vai ter o nome da filha dela. Então, esses detalhes, meu irmão e minha irmã, estão aqui nesses livros. São 2 livros na promoção que você pode adquirir imediatamente ligando para mim nesse número que eu estou deixando aqui na descrição. Então, adquira esses 2 livros e já se prepare para adquirir o 3º livro do pastor Matusalém Especialista, que será lançado no meio do ano de 2021. Já está próximo, tá bom? Eu já estou no meio do livro, tá bom? É um livro maravilhoso, estou escrevendo bastante detalhes em hebraico, aramaico, grego, sumeriano, midrashiano. É só detalhes que as pessoas nunca ouviram falar. Então adquire todos os meus materiais para que você possa estar crescendo na graça e no conhecimento. Eu sou o pastor Matusalém Especialista, este é o programa Cenário Bíblico e muito obrigado você que faz parte dos meus ouvintes, porque agora, graças a Deus, eu estou chegando a mais de 33 mil seguidores. A maioria são pastores, tá bom? Eu faço questão também que você, como pastor ou líder maior, me siga nas redes sociais, tá bom? Lá eu já tenho 33 mil seguidores aproximadamente e você pode ser um dos meus seguidores me abençoando. Que Deus abençoe no nome de Yeshua HaMashiach. Mas não se esqueça, se alguém perguntar qual é o idioma mais antigo do mundo, você vai dizer, meu irmão, possivelmente é o hebraico. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já está na pré-venda e você já pode adquiri-lo. O livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No livro dos sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar.
São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257. Você que gosta de conhecimento profundo, agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completa do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira? 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros? 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão? 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com um anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão? 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico? 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro? 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62994080257. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém Especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? A
Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias, de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723.